Então, meus queridos alunos, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre alguns conceitos importantes de cinemática, para a gente descrever o movimento. Eu falei para vocês sobre o conceito de velocidade escalar, né, de velocidade escalar média. Falei também sobre o conceito de espaço percorrido. E nós vimos que a velocidade escalar média é você dividir o espaço percorrido pelo intervalo de tempo gasto para percorrê-lo. Nós vimos que a unidade de velocidade escalar média é o metro por segundo, no Sistema Internacional de Unidades, mas há outras unidades. Aí eu cheguei a resolver alguns probleminhas com esse conceito. Eu vou dar continuação a esse tema, para a gente fechar essa parte de conceitos básicos, e na próxima aula explorar a parte do estudo do movimento uniforme, que é o movimento mais simples, o mais fácil da gente compreender. Então, eu vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre um conceito chamado de ponto material e referencial, para que a gente possa descrever melhor os movimentos. Então, vocês facilmente sabem, podem observar no céu, se é que vocês têm essa chance, esta maravilhosa chance de visualizar um cometa. E se vocês observarem o movimento de um cometa no céu, é um pontinho luminoso que se desloca. E vocês dá para perfeitamente definir a posição dele no firmamento, tá? No céu. Da mesma forma, um automóvel percorrendo uma estrada, ele também pode ser considerado uma espécie de pontinho em relação à estrada. Então, quando, meus queridos alunos, eu estou me referindo ao estudo do movimento de um corpo, de forma que esse corpo, em relação ao referencial que eu estou adotando, ele é considerado como um ponto, ou seja, um objeto cujas dimensões a gente não considera nas contas, então a gente chama esse objeto de ponto material ou partícula. Então, o que é uma partícula? É um corpo cujas dimensões você não coloca nas contas, porque suas dimensões são desprezíveis em relação ao referencial que você está adotando. Só para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, quando eu falei do carro, se você comparar as dimensões do carro com a distância de uma cidade a outra, então essa distância de uma cidade a outra é muito maior do que as dimensões do carro. Então, em relação à estrada percorrida pelo carro, para sair de uma cidade e chegar em outra, o carro pode ser considerado como um pontinho, um ponto material, tá? Uma partícula. Mas, naturalmente, que se eu comparar agora o carro com a garagem, com as dimensões da garagem, naturalmente que o carro não é mais uma partícula, não é mais um ponto material. Por quê? Porque as dimensões da garagem são parecidas, né? São próximas da de um carro, das dimensões do carro. Então, nesse caso, a gente diz que o carro agora não é mais um ponto material, a gente chama de um ponto, de um corpo extenso. Um corpo cujas dimensões são consideráveis, você não pode desprezar. Aqui na física, nós vamos estudar objetos cujas dimensões a gente não vai colocar nas contas, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do estudo do movimento desse corpo. Por exemplo, a bola, né? Quando você chuta a bola, se considerar cada ponto da bola, por analisar qual é a trajetória que cada ponto descreve, é impossível de fazê-lo, de descrever. É muito complicado, muito complexo o movimento da bola. No entanto, se a gente considerar a bola como sendo um ponto, somente um ponto, ou seja, o seu centro de massa, o seu centro, então a gente consegue descrever com perfeição o movimento dessa bola, né? Sem desprezar aí a resistência do ar, coisa desse tipo, a gente pode fazer uma descrição bem mais adequada, bem mais precisa do que na situação anterior, como eu tinha dito. Então, o ponto material, meus queridos alunos, é um objeto cujas dimensões não incluem nas contas. E o referencial, a gente adota o referencial como sendo um sistema de coordenadas que a gente possa, assim, medir a sua localização, a sua posição e consiga, assim, descrever o seu movimento em relação a este referencial adotado. Então, eu coloco aqui essa belíssima imagem de um cometa, mas visto aqui da Terra, ele parece ser um pontinho luminoso. Então, visto da Terra, um cometa pode ser considerado como um ponto material.
ok? Da mesma forma, quando a gente analisa, né, a posição de um planeta ele tem uma gigante, né? As suas dimensões são muito maiores, são muito grandes, né, comparado com as nossas dimensões. No entanto, eles estão muito longe da gente, a ponto da gente ver no céu como se fosse um pontinho luminoso. De forma que, para descrever o movimento de um planeta, fica bem fácil, se a gente considerá-lo como um ponto material. Por quê? Porque suas dimensões são desprezíveis em relação à distância que ele está da gente. Então, a gente pode considerá-lo assim como um ponto material. Tá legal? Para vocês entenderem melhor, veja aqui esse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Veja aqui que eu estou mostrando eu estou colocando aqui dois referenciais. E é importante vocês entenderem o conceito de referencial. O que é o referencial? O referencial é o sistema que nós usamos para localizar o ponto material. O ponto material é o nosso objeto de estudo, mas para descrever o movimento desse objeto, desse ponto material, a gente precisa de um referencial. Porque com o referencial a gente pode dizer onde ele está situado, a localização dele, dizer qual é a velocidade, ou seja, informar as variáveis importantes para descrever o seu movimento. Então, aqui eu estou ilustrando para vocês dois referenciais, e aqui eu estou mostrando um carro. Eu quero que vocês analisem as duas situações e me digam, né, qual delas pode ser considerado como vamos dizer assim, o carro pode ser considerado como um ponto material ou como um corpo extenso. Veja só, nesse primeiro referencial, chamado de referencial A, considere que cada dimensão, cada unidade aqui, ó, mostrada, valha 1 metro. E aqui eu tenho um carro. Então, veja que cada ponto do carro ele está situado em posições diferentes desse referencial. Por quê? Porque a escala que eu estou adotando aqui, 1 metro, faz com que as dimensões do carro você não possa desprezar. Então, nesta situação aqui, o carro é um ponto material ou é um corpo extenso? Corpo Me extenso. respondam nessa primeira situação. Um corpo extenso, perfeito, Bernardo. Por quê? Observe, é um corpo extenso porque as dimensões do carro não podem ser desprezadas nesse referencial. Por quê? Porque eu estou tomando uma escala de 1 metro. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui do carro, ele vai estar. Se eu pegar pontos diferentes do carro, ele vai estar nesse referencial em posições diferentes, de forma que o tamanho do carro aqui influencia. Ou seja, eu não vou conseguir localizar o carro como sendo um ponto. Agora, veja esse outro referencial aqui. Esse outro referencial, a escala que eu estou adotando é 1 quilômetro. Cada unidade dessa valia 1 quilômetro. E o carro está aqui. Ó. Então, veja agora que qualquer ponto que você escolha no carro, dentro desse raio, dentro dessa escala aí unitária de 1 quilômetro, vocês vejam que o carro agora não é mais, as dimensões do carro agora não são mais importantes. Não precisa ser colocadas na conta. Por quê? Porque a escala é bem maior do que a escala, do que as dimensões do carro. De forma que você pode desprezar as dimensões do carro. Então, nesse caso, não é mais corpo extenso, é um ponto material, é uma partícula. Por que o carro nesse segundo é uma partícula e no primeiro não é? Porque no segundo, o referencial que eu adotei, suas dimensões, a unidade que eu adotei aqui, é bem maior do que as dimensões do carro, de forma que o carro pode ser considerado como um ponto. E é assim que a gente vai descrever o movimento do carro, como se fosse um objeto cujas dimensões a gente não coloca nas contas. Então, isso é chamado de partícula, ok? Então, aqui no referencial A, né, cada ponto do automóvel, como vocês estão anotando aqui, tem coordenadas diferentes. Eu posso obter coordenadas diferentes. Cada ponto aqui eu vou ter uma posição diferente. De forma que eu não posso usar esse referencial para descrever o movimento do carro, porque não está preciso. Agora, nesse outro aqui, cada ponto do carro tem as mesmas coordenadas. Por quê? Porque nessa escala de 1 quilômetro, cada unidade é 1 quilômetro, as dimensões do carro não vão ser consideradas, são muito pequenas, são desprezíveis, de forma que ele é visto como se fosse um ponto, ok? Então, é assim. Então, o mesmo automóvel, nas duas situações, né,
Ele pode ser um corpo extenso ou um ponto material. Tá? Isso é interessante. Então, de um modo geral, meus queridos alunos, o que eu chamo aqui a atenção, e aí eu quero que vocês botem aí na cabeça de vocês, claro que isso aí está gravado, vocês depois podem ter acesso. O que é o ponto material? É um corpo cujas dimensões podem ser consideradas desprezíveis em relação a um determinado referencial. Ou seja, é um corpo cujas dimensões você não coloca nas contas porque elas não têm influência. Elas não influenciam na medida, por exemplo, da sua posição e em outras variáveis importantes para descrever o movimento. Você não considera o objeto, as suas dimensões desse objeto nas contas. Então, ele é chamado de ponto material, tá? E o que é referencial? É o sistema, isso é importante, é o sistema rígido de coordenadas em relação ao qual, né, se pode especificar com precisão a localização do ponto material. Então, vocês vejam aqui que nesse primeiro referencial aqui, ele não é um sistema adequado, portanto, ele não serve de referencial para descrever o movimento desse carro. Por quê? Porque cada ponto do carro tem coordenadas diferentes. Já aqui, né, nesse segundo exemplo, o referencial B, sim, aí sim ele é tomado como um referencial adequado para descrever o movimento do carro, porque as dimensões do carro não são consideráveis comparada com as dimensões adotadas nesse sistema de referência, né? A unidade colocada aqui, ok? Bom, outro conceito bem legal e importante que eu destaco aqui para vocês é o conceito de trajetória, meus queridos alunos. A trajetória é um conceito relativo. O que é um conceito relativo? Depende do referencial que vocês adotem para verificar a tal trajetória. Aqui, por exemplo, em relação à Terra, nós estamos visualizando aqui um rastro luminoso deixado por um foguete. Então, isso aqui representa a trajetória dele em relação, por exemplo, a um sistema rígido colocado na superfície da Terra. Então, visto da superfície da Terra, nós observamos esse tipo de trajetória. Naturalmente que toda trajetória que a gente possa descrever depende do sistema de coordenadas adotado. Eu vou, para vocês entenderem melhor, preste bem atenção aqui neste exemplo, vai ficar bem claro para vocês. Por exemplo, digamos que um avião se movimente em linha reta, com velocidade constante, tá? Esse avião aqui se movimenta em linha reta, digamos que ele está se movimentando com velocidade constante. E para facilitar ainda a questão do estudo do movimento, vamos desprezar a resistência do ar. Vamos desprezar a resistência do ar, porque a resistência do ar influencia no movimento da caixa que ele está soltando. E aí esse avião solta uma caixa. Aí a pergunta que eu faço é, qual é a trajetória vista pelas pessoas que estão na Terra e qual é a trajetória dessa caixa vista pelo piloto do avião? Então, veja só. Supondo que o avião se move em linha reta, com velocidade constante, e desprezando a resistência do ar, perceba que a caixa, em relação ao avião, quando o avião se desloca, tá, da esquerda para a direita, aqui nós estamos para vocês, perceba que a caixa vai estar sempre abaixo do avião. Já que não há resistência do ar, estou desprezando, que o avião se desloca em linha reta com velocidade constante. Então, observe que para o piloto, ele vai perceber que a caixa vai estar sempre abaixo dele, ó, nessas quatro situações aqui, nessas quatro fotografias. Então, para o piloto do avião, essa caixa descreve uma trajetória reta, é um segmento de reta, é essa trajetória daqui, é como se o avião estivesse parado e ele soltasse a caixa e a caixa estivesse caindo na vertical. Muito bem, então para ele o movimento é assim, ou seja, ele acompanha a caixa. Então para ele a trajetória da caixa é um segmento de reta, é uma vertical. Agora, e para as pessoas que estão aqui fora? Veja que a trajetória é diferente. Para as pessoas que estão olhando aqui fora, a trajetória é um arco de parábola. É esse arco daqui, ó, que vocês estão vendo. A trajetória é escrita assim, ó. Então, vocês vejam que é diferente. Então, ou seja, só o fato de você mudar o ponto de vista do observador, a trajetória se comporta diferente.
A trajetória é o caminho percorrido pelo ponto material em relação a um referencial que você adotou. E, portanto, depende desse referencial, como vocês estão vendo aqui. Ok? Muito bem, muito bom. Agora vamos falar sobre posição e deslocamento. Veja, eu destaquei aqui dois conceitos interessantes, né? O primeiro dos conceitos que eu destaquei aqui foi o do ponto material e de referencial, né? O ponto material, como vocês viram, é o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao sistema de referência que você está adotando. Referencial, como eu coloquei aqui para vocês, é o sistema de coordenadas que a gente utiliza para descrever o movimento do objeto, ok? E ele é tal que ele só serve o referencial de forma que esse objeto, em relação a esse referencial, suas dimensões sejam desprezíveis. Porque eu defini aqui para vocês dois exemplos de referenciais e mostrei para vocês que esse primeiro referencial ele não presta para descrever o movimento desse carro. Porque ele não presta, porque a unidade que eu adotei aqui, essa referencial aqui, esse sistema que eu coloquei aqui, nessa escala, a gente não consegue localizar a posição do carro com precisão. Mas esse outro aqui serve. Por quê? Porque as dimensões do carro aqui são desprezíveis. Então, esse aqui é um bom referencial. Tá? E eu falei agora para vocês sobre trajetória. Né? A trajetória é um conceito relativo. A trajetória é o caminho descrito pelo objeto em relação ao referencial que você adotou. Por exemplo, em relação ao avião, em relação ao piloto, né? A trajetória que essa caixa descreve é um segmento de reta, uma vertical. Em relação às pessoas que estão aqui no chão, né? Em relação aqui às pessoas que estão no solo, a trajetória aqui é um arco de parábola, é diferente. Então, a trajetória é um conceito relativo, ok? Agora vamos falar sobre posição e deslocamento, para que vocês possam entender melhor. Tá? E para isso vamos fazer o seguinte, só para que vocês compreendam legal. Vamos supor um ponto material, um objeto cujas dimensões você não coloca nas contas. É um ponto material se movimenta em uma trajetória retilínea. Digamos que essa trajetória seja essa aqui, ó, a minha trajetória retilínea, ok? Mostro daqui para vocês. E onde se fixou um eixo como eixo de referência. Então, eu vou tomar aqui o meu eixo de referência como sendo a própria trajetória aqui, ó. Ele se desloca nesse sentido, ok? O objeto, o ponto material, se move em linha reta, e essa própria trajetória em linha reta é o meu próprio sistema de referência. De forma que eu possa, assim, digamos, colocar aqui um eixo, uma origem, tá? Um sistema de referência. Vou colocar aqui uma origem nessa trajetória, nesse meu sistema de referência, que é o meu zero. Isso aqui vai me indicar as unidades, ok? Para vocês entenderem o significado de posição e deslocamento. Digamos que um corpo saia dessa posição. Digamos que essa unidade aqui seja 10 metros. Isso aqui 10, digamos que aqui seja 20, aqui seja 30, e digamos que isso aqui é o eixo X. O X representa o meu, vamos dizer assim, o meu sistema de coordenadas. Então, é um sistema de coordenadas colocado aqui como sendo essa reta, esse segmento de reta, né, orientado, onde eu tenho aqui o zero, aqui eu tenho menos 10, ou seja, eu tenho um sistema de referência, como vocês estão vendo aqui. E aqui eu tenho menos 20, e assim por diante. Aí vem agora a ideia de posição e deslocamento. O que é a posição? Então, digamos que um corpo esteja aqui, olha, esteja localizado aqui, no momento que o relógio marca zero. Então, digamos que o ponto A, a minha partícula, né, vamos dizer assim, meu ponto material, meu ponto material, esteja aqui, nessa posição. Então, esse ponto, ele é representado pelo número 10. Então, o que é esse número 10? Esse número 10 representa a posição. Então, o que é a posição? A posição, meus queridos alunos, de uma partícula ou de um ponto material é a sua localização no referencial em consideração. Nesse caso aqui, a posição vale 10. 10 o quê? Tem que dizer a unidade.
Digamos que aqui seja medida em metros, tá? Seja medida em metros. Então, eu tenho aqui 10 metros. Então, o objeto estando aqui no ponto A, ele está na posição 10 metros. Se ele estiver aqui no ponto B, se ele sai de A e vai para B, então a posição dele em B, nesse caso aqui, eu vou considerar como 30 metros, tá? Então, é um conceito bem fácil de vocês entenderem. Então, esses 30 metros representam o quê? A posição do ponto material, da partícula, no ponto B. E esses 10 metros representam o quê? A posição da partícula, quando eu falar partícula, é o objeto em estudo. Cujas dimensões a gente não coloca nas contas. Eu vou chamar de partícula. Ou ponto material, é a mesma coisa. Então, a minha partícula, o meu carro, minha bicicleta, sei lá o que for, estando aqui, está localizado na posição 10 metros. Quando ela está aqui, no ponto B, está localizado na posição 30 metros. Então, o que é a posição? Então, a posição é a sua localização no referencial em consideração. Agora, digamos que a minha partícula saia do ponto A e vá para o ponto B. Então, qual é o seu deslocamento? Para vocês entenderem. Então, o deslocamento eu vou chamar de ΔX. O que é o ΔX? ΔX é o seu deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento é um vetor. Então, se ela sai de A e vai para B, ela se deslocou de A para B. Eu vou representar aqui em cima por essa flecha. E quanto equivale o módulo desse deslocamento? A gente pode determinar o módulo desse deslocamento através vou chamar de ΔX. ΔX. E o que é o ΔX? Esse ΔX é o deslocamento da partícula para sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, nesse caso, o meu ΔX vai ser a posição final, é assim que a gente define o deslocamento. É a posição final, nesse caso, x de B menos o x de A. É o x de B menos o x de A. X de B porque ela saiu de A e foi para B. É a posição final, x de B, menos a posição inicial, x de A. Nesse caso aqui, vou calcular aqui em cima, o deslocamento dela para sair de A e chegar em B, é pegarmos a posição final, que é 30 metros, menos a posição inicial, que nesse caso é a posição A, é o x de A, que vale 10 metros. Então, fazendo as contas, a gente acha o deslocamento dela. Então, o deslocamento 30 menos 10 dá 20 metros. Então, isso aqui representa o deslocamento da partícula de A para B. Bom, é importante que vocês diferenciem o deslocamento de espaço percorrido. O espaço percorrido, como o nome já diz, é todo o percurso percorrido por ela, pela partícula. O deslocamento não, ele só precisa da posição final e da posição inicial. Por exemplo, se um corpo sai de A e vai para B e volta para a posição C, o espaço percorrido vai ser de A para B, ele percorreu 20 metros. De B para C, percorreu mais 10, o que daria 30 metros. Mas o deslocamento não. O deslocamento para ele sair de A e chegar em C é a posição de C menos a posição de A. É o x de C menos o x de A. O que daria 20 menos 10, daria só 10 metros. Então é diferente. Então não confundir espaço percorrido com deslocamento, tá ok? O deslocamento é um vetor. E o espaço percorrido, como o nome já diz, é um escalar. É o quanto ele se deslocou ao longo de toda a trajetória, que é diferente do deslocamento, tá? Bom, então isso aqui está definido para vocês, a questão da posição e do deslocamento. Vamos resolver um probleminha. No eixo de coordenada abaixo, que é isso aqui, ó, o eixo de coordenadas, estão representadas pelas letras A, B e C, ó, as posições em metros de um ponto material em movimento. Então, você tem aqui A, B e C. Muito bem. Aí vem agora a primeira pergunta. A primeira pergunta que é feita aqui para vocês é: determine as posições dos pontos A, B e C. Eu vou começar perguntando a vocês sobre a posição do ponto A. Qual é a posição do 2,0 ponto material em A? Tem que dizer a unidade. 2,0 metros, né? metros. Olha aqui a unidade.
Agora me dê aí a posição do ponto 14, material em 14 B. metros. 12 metros. Perfeito. Agora me dê a posição da partícula no ponto C, menos 4,0 metros. Perfeito. Para a gente identificar a questão do deslocamento, vamos ver aqui o que ele pede. Na letra B, agora ele quer que você determine os módulos dos deslocamentos de A para B, de A para C e de D para C. Então, são 3 perguntas. Vamos fazer a primeira. Vamos fazer os deslocamentos, é delta X. Delta X. Então, deslocamento, delta X. Ele quer de A para B. Então, de A para B. O que seria de A para B? Você tem que ficar atento à posição inicial e à posição final. De A para B, é você pegar a posição final, que é o x de B, e diminuir da posição inicial, de A, nesse caso. E aí, quanto é que dá? Vamos ver. A posição de B são 14 metros. Vocês mesmos colocaram aí, correto? 14 metros. Menos a posição de A. Nesse caso, são 2 metros. 2 metros. Ok? 2 metros. E aí? 14 que tira 2, então, 12 metros, né? Então, se ele sai de A para B, o seu deslocamento de A para B são 12 metros. Agora eu quero que vocês me digam qual é o deslocamento dele de A para C. Então, deslocamento, delta X, de A para C. Quem é que eu vou diminuir de quem? É o X de quem menos o X de quem que eu vou diminuir? Olha só, é o deslocamento de A para C. Aqui vai ser quem primeiro? Vai ser o X de A ou o X de C? Vamos à definição. Vocês viram na definição que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Veja aqui nesse. Ó. Por aqui dá para vocês verem. Ó. O deslocamento de A para B é o X de B, o final, menos o X de A. Então, aqui vai ser o X de C, ao final, X de C, menos o X de A. Ok? A posição final, se ele sai de A para C, é a posição final menos a posição inicial, tá? Então, é desse jeito aqui. Portanto, isso aqui vai ser quanto? X de C, quanto é que vale? 14? Não. Quanto é o X de C? Menos 4. Não é verdade? X de C é aqui, ó. Menos 4. Menos, aqui, ó, da fórmula, a posição de A. A posição de A são 2 metros. 2. Portanto, menos 4 menos 2 dá quantos metros? Dá menos 6, tá? Menos 6 metros. Então, esse é o deslocamento. Ó. O sinal menos, o que, que significa o sinal menos? Significa que esse ponto material se moveu no sentido contrário ao do referencial. Ele saiu de A e foi para C. Então, ele está da direita para a esquerda. Mas observe que a flechinha aqui aponta da esquerda para a direita. O referencial, ele cresce para a direita. E o ponto material se moveu de A para C. Por isso que deu negativo. Ok? Então, o deslocamento de A para C é menos 6 metros. Menos 6 metros. O módulo desse deslocamento, quanto é o módulo desse deslocamento? Resposta, o módulo, botar delta x de A para C, o módulo desse deslocamento vale 6 metros. O que é o módulo? É o valor sem o sinal. Seria 6 metros, ok? Isso aqui representa o módulo. Esse menos indica o sentido. Bom, agora vem vem a outra parte. A outra parte ele quer que você descubra qual é o deslocamento dele de B para C. Ele sai de B e vai para C. De B para C. Sai de B e vai para C. Qual é o seu deslocamento? É você pegar a posição final, C. Perfeito. Claro, é C. Né? Então, aqui vai ficar x de C menos x de B. Agora é só fazer a conta. A posição em C, a gente já calculou, é menos 4. Menos 4. Menos 4 metros. Né? Menos a posição de B, a gente já obteve aqui, ó, foram 14 metros. 14. Então, se ele sai de B, de C, se ele sai de B
e vai para C, então o seu deslocamento é menos 4, menos 14. Dá menos 18 metros. Esta é o deslocamento. Então, qual é o deslocamento? Menos 18. Qual é o significado físico desse sinal menos? É que ele se moveu no sentido contrário ao do referencial. Portanto, o módulo desse deslocamento, o módulo do deslocamento, ΔX de B para C, o módulo desse deslocamento, vale 18 metros. Esse aqui é o deslocamento, o módulo do deslocamento. E o menos aqui é o sentido para onde ele se moveu. Perfeito. Agora que vocês entenderam o que é, como dizer a posição, como saber qual é o seu deslocamento, vamos agora calcular a velocidade média, né? Entender como definir a velocidade média de um ponto material. Vamos diferenciar a velocidade média da velocidade instantânea. Então, veja, meus queridos alunos, na aula passada, eu falei para vocês sobre a velocidade escalar média. E agora eu estou falando sobre velocidade média. Veja que são, vamos dizer assim, nomes muito parecidos, mas têm conceitos diferentes. A velocidade média, ela é definida como sendo o deslocamento, o ΔX, ok? Pelo intervalo de tempo. Na aula passada, eu falei para vocês sobre velocidade escalar média. A velocidade escalar média, eu defini como sendo o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Não vamos confundir, não, isso aqui, porque isso pode gerar confusão na cabeça de vocês. O ΔE é o espaço percorrido. O ΔX é o deslocamento. Qual é a diferença de um para outro? O espaço percorrido, como o nome já diz, representa o quanto ele percorreu. O deslocamento não, só interessa para nós a posição final e a posição inicial. Isso aí é interessante. Bom, a unidade de velocidade média é o metro por segundo, é a mesma de velocidade de escala média. Um ponto material percorre certa trajetória em linha reta. Seu movimento é descrito no quadro a seguir, que é esse quadro daqui. Ó. Quando t é igual a zero, ele está na posição 10 metros. Quando t é igual a 2 segundos, sua posição vale 30 metros. Quando é 4 segundos, sua posição é 40 metros. Quando é 6 segundos, sua posição é 40 metros. Quando é 8 segundos, sua posição é 20 metros. Então, ele está se deslocando aí, ó. E aí você tem essas localizações. Aí vem agora as perguntas. Determinar o módulo do deslocamento e da velocidade média desse móvel nos intervalos de tempo. Aí vem agora a letra A. Qual é o módulo do deslocamento de 0 a 2 segundos? Eu tenho que ver em 0, ele está em 10 metros. Em 2 segundos, ele está em 30 metros. Então, dá 30 menos 10, o que dá 20. 20 o quê? 20 metros. Então, essa é a resposta da letra A. Quanto ele se deslocou de 2 a 4 segundos? Olhe para a figura, a imagem. Veja só, você tem que prestar atenção à posição. Se ele saiu de 2 a 4 segundos, então a posição dele mudou de 30 para 40. Então, você pega a posição final, que é 40, 40, menos a posição inicial. A posição inicial é 30. Ele saiu de 2 para 4 segundos. Aqui é o tempo, e aqui é a posição. Olha o X aqui, o X é a posição. E o que vale aqui é o X na conta que eu quero determinar. Então, vai ser 40 menos 30. Quanto é 40 menos 30? 10. Então, Bianca está certa. 10. Isso aqui dá 10 metros. Vocês vejam que eu estou calculando o deslocamento, mas ele fez duas perguntas. Ele pergunta determinar o módulo do deslocamento e da velocidade média. Eu não calculei a velocidade média nem na letra A, nem na letra B. Na letra A, o que é a velocidade média? É você pegar o deslocamento, que são 20 metros, ok? E dividir isso aqui pelo tempo. Quanto tempo demorou na letra A? Na letra A é de 0 a 2 segundos. Aí. Quanto tempo demorou aqui de 0 a 2 segundos? 2 segundos. É só colocar aqui, é só dividir o deslocamento pelo tempo, né? Por 2 segundos. Então, 20 dividido por 2 dá
10 metros por segundo. A velocidade é 10 metros por segundo e o deslocamento são 20 metros. Na letra B, né? Na letra B, o deslocamento deu 10 metros, porque ele saiu de 2 segundos, ele saiu de 30 e foi para 40, no intervalo de tempo de 2 a 4. Então, a velocidade média dele vai ser o quê? É só você pegar o deslocamento, que são 10 metros, e dividir pelo tempo gasto. Qual foi o tempo gasto aí? De 2 a 4 segundos. Quanto demorou? 2 segundos. Então, é só dividir por 2. Dá 5 metros por segundo. Então, essa aqui é a resposta da letra A e da letra B. Vamos fazer a letra C. Na letra C, ele diz é de 4 a 6 segundos. E na tabela, vocês têm que localizar onde é que fica 4 segundos. 4 segundos na tabela fica aqui, ó. 4 segundos. 6 segundos fica aqui, ó. Agora vocês olham para o deslocamento. Ó. Aqui é a posição, a posição. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o deslocamento dele de 4 a 6 segundos? Ele não deslocou, Nenhum. não se deslocou. Nenhum, ele não deslocou, ele estava o quê? Parado. Por quê? Porque a posição final dele é 40. E a posição inicial é 40. Então, o deslocamento dele é 40 menos 40. Ele pode até ter se deslocado, mas ele voltou para a posição de origem. Ele saiu e voltou para a posição inicial. Então, aqui, o deslocamento dele é zero. Entendeu? Ele poderia sair da posição 40 e ir para a posição 60 e voltar para a posição 40 entre 4 e 6 segundos. Como diz aqui, a posição dele era 40 e é 40 no final. Então, pronto. O que interessa é o início e o final. Não interessa o que aconteceu entre essas posições. Isso aqui dá zero. Se o deslocamento é zero, qual é a velocidade média dele? Me diga aí vocês. Vai ser zero, né? Porque o que é velocidade média? É o deslocamento, é o ΔX, dividido pelo tempo. Como ele não se deslocou nada, a velocidade média dele vai ser zero. 0 metro por segundo, tá? Porque vai ser, vou dividir zero pelo tempo. O tempo que ele gastou para sair de 4 a 6 foram 2 segundos. Então, isso vai dar zero. E para a gente fechar agora, vamos para a letra D. O deslocamento, ΔX, né? Use ΔX. ΔX é a posição final, dele. Nesse caso aqui é 20 a posição final. 20 menos a posição inicial, que é 40. Ele saiu de 40 e foi para 20. Então, 20 é o final. O inicial é 40, então é 20 menos 40. Então, 20 menos 40 dá menos 20, né? Menos 20 metros. Então, a velocidade média, nesse caso, vai ser o deslocamento, que é menos 20 metros, ok? Dividido pelo tempo. De 6 a 8, demorou 2 segundos, né? 8 menos 6 dá 2. Dá 2 segundos. Então, dividindo aí, menos 20 por 2 dá menos 10. Menos 10 o quê? Metros por segundo. Esse sinal menos aqui significa que ele está voltando, né? Ele voltou de 6 a 8, quer dizer que ele voltou. Realmente, ele saiu de 40 e foi para 20. Então, estaria voltando. Então, é isso, meus queridos alunos. Professor, Caiu de novo. Não dá pra ele dar aula mais, não. até na hora da despedida caiu. Também parece que você estava só esperando ele terminar. Então tá bom, boa noite. Tchau. Já cheguei. Pegou o finalzinho aí? Conseguiram pegar o finalzinho? Conseguiram, Professor, tem né? uma pergunta. Tá. Pedi, caiu a internet. Não conseguiram pegar o finalzinho, não, né? Então, a gente já finalizou, só para dizer para vocês, só para pegar o finalzinho aí, ó. Então, ele sai de 6 a 8 segundos, né? Ele se deslocou de 40 para 20, é 20 menos 40. 20 menos 40 dá menos 20. Menos 20 metros. E aí, o seu deslocamento e a velocidade é menos 20, tá? Menos 20 dividido por 2 segundos, né? Ele saiu de 6 a 8, são 2 segundos. E aí, subtraindo, né? 8 menos 6 dá 2. Dividindo aí, menos 20 por 2 dá menos 10. Menos 10 o quê? Menos 10 metros por segundo, esta é a velocidade. Então é isso, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente avança mais. A moça queria fazer uma pergunta. Professor, Pois não? então, no caso, é sempre a. Professor, 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 no caso, é sempre a. Professor,
a final pela inicial, né? Menos a inicial, Sempre, né, a no caso. posição, sempre, a posição final menos a inicial, tá? O deslocamento é a Certo. posição final menos a inicial. Não importa onde ele esteja, olha o final. Chegou aqui, é o final, é. Então, o final menos a posição inicial. E aí Tá bom, obrigada. você acha o deslocamento. E, portanto, ele pode ser o deslocamento negativo ou positivo. Quando é positivo, se desloca no mesmo sentido. Quando é negativo, é porque ele se deslocou no sentido contrário. Ele saiu de uma posição maior e foi para uma posição menor. Aí, quando você subtrai, vai dar negativo. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos.